E o Fortaleza tem uma derrota extremamente melancólica às vésperas do Clássico Rei que define o próximo campeão cearense. Como é que fica a expectativa da torcida? Como é que fica a confiança no elenco, no time? Voivoda fez uma entrevista coletiva de apenas 2 minutos. Enfim, conversar sobre tudo isso logo após a vinheta. Vem comigo que está começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, começar mais um conteúdo de vídeo aqui para vocês, tentando entender, na verdade, o que que cerca, né? Esse momento técnico horroroso do Fortaleza, tático horroroso do Fortaleza e o nosso treinador, né? O Voivoda não consegue resolver esse problema. A verdade é que se a gente parar para observar, o Fortaleza ele não precisava ter feito nada de tão absurdo, né, no contexto desse jogo. Era vencer para tentar chegar o mais tranquilo possível para sábado. Fortaleza vai enfrentar o Ceará e tem desvantagem no placar, precisa correr atrás do resultado. O Ceará venceu o primeiro jogo de 1-0, então se o Fortaleza conseguir vencer de 1-0, a partida ainda vai para os pênaltis. É um desafio, né, gigante, e um desafio que pede do Fortaleza algo que ele não tem conseguido entregar em pelo menos 10 dos últimos clássicos. É um resultado que passa muito pela confiança também, por estar bem psicologicamente, tudo que o Fortaleza não tem conseguido demonstrar. E no jogo de ontem à noite, jogo de 9h30 da noite, Fortaleza foi escalado dessa forma para jogar contra um Souza que estava um time misto, né? O Souza vinha, inclusive, de uma sequência mega negativa e vendeu esse jogo como uma grande partida contra um time que vai jogar Libertadores, blá blá blá. Veio com muito respeito para enfrentar o Fortaleza e o Fortaleza entrou como se fosse um jogo qualquer. Pelo menos é o que o campo fala, né? É difícil você ter percepções diferentes, uma vez que o rendimento do time ele se encaixa em tudo que ele não pode ser. Você enfrentando uma equipe que está ali concentrada, que está com ímpeto. E cara, sabe o que é doido? Mesmo assim, o Fortaleza não consegue minimamente estar organizado. E é um problema tático, sabe? É um problema técnico. Porque o Fortaleza, ele não teve um jogador desses que você está vendo em tela, escalado, que esteve no jogo de sábado passado, no primeiro jogo da final. Então era um time completamente diferente, um time descansado e um time que demonstrou erros muito parecidos com os erros de sábado. A gente pode condicionar na conta da postura, da vontade, do ímpeto que, no caso, faltou para esse jogo? Pode. Pode dizer que o Souza teve mais vontade, pode dizer que o Souza estava mais concentrado, brigava por todas as segundas bolas. Só que se a gente for condicionar toda e qualquer coisa no aspecto vontade, a gente vai acabar esquecendo de ressaltar o problema tático que o Fortaleza tem vivido. Trocaram 11 jogadores. Qual foi a diferença que o Fortaleza de ontem à noite demonstrou para o Fortaleza do sábado passado? Seguiu sendo um time sem muita criatividade, seguiu sendo um time dependendo de alguns lançamentos e tendo dificuldades de finalização. A gente não vai ficar aqui lembrando de defesaças que o goleiro do Souza fez e bola no travessão. A grande verdade é que faltando inspiração e criatividade para um time totalmente diferente do time que entrou sábado. Então, quando você fala de um coletivo demonstrando os mesmos problemas com peças diferentes, aí a gente não pode isentar a responsabilidade do treinador. Então, assim, eu sei que o público de vídeo, às vezes, ele é diferente do público de lives. Já faz um tempo que eu não lanço vídeo aqui no canal. Agora estamos voltando à rotina dos vídeos, certo? Mas isso aqui é para falar do jogo. Mais um jogo onde erros foram repetidos. Então não tem também como a gente isentar a culpa do Voivoda nesse contexto. Um time que não consegue ter criatividade, um time que não mostra triangulação, um time que não consegue estar minimamente organizado para jogar contra um adversário que tem muitas limitações, que é o Souza, certo? Mas que jogou contra um adversário bem mais forte que o Souza e demonstrou os mesmos problemas. Então, como que fica
a expectativa do torcedor, a confiança do torcedor, o ímpeto, a vontade do torcedor para o jogo de sábado. Como o torcedor vai encarar a partida de sábado, uma vez que o Fortaleza tem um jogo no seu meio de semana e consegue perder de uma forma vexatória. O contexto do jogo todo, ele foi um contexto de um jogo que envergonha o seu torcedor. O torcedor ele não se sentiu representado. E se você não for colocar na conta da performance que faltou, cadê o resultado? Ok, você pode até querer falar que o time não vai performar sempre, mas e o resultado? Eu falei várias vezes aqui nas lives da semana de que o Fortaleza vencer o Souza não causaria grandes impactos, certo? Mas perder para o Souza causaria impactos muito negativos, porque se soma a derrota de sábado, se soma ao mau momento e a desconfiança que se está tendo em cima do elenco, treinador e também na diretoria para sábado. E aumenta a pressão. E aumenta o ambiente ruim que está criado entre torcida e clube. E sabe o que é mais doido? É que a gente vai conseguir virar essa chavinha e pensar em sábado como Fortaleza precisa dar uma resposta. Fortaleza tem. Sabe o que é doido? O Fortaleza, por mais que tenha alguns lugares, né, posições no elenco que a gente tem as carências, tem lastro técnico suficiente para fazer um grande jogo no sábado. Não é possível que a gente não tenha jogadores que não tenham o poder de decisão, que não chamem a responsabilidade, que não consigam ter um bom, grande rendimento na frente do seu rival. Fortaleza tem jogadores para isso. Se eles vão conseguir fazer disso uma realidade, é um outro papo. Mas o Fortaleza tem lastro técnico, opções técnicas suficientes para fazer um grande jogo. Só que a desconfiança ela é tão grande por todo esse contexto que é difícil você olhar com tanto otimismo para sábado. Então, magoa a relação com o torcedor. Mas, mesmo assim, o torcedor vai se fazer presente no sábado e a gente vai acreditar pela mística das nossas camisas. Porque todo mundo que faz o Fortaleza hoje e tem os seus méritos, mas vão passar, certo? O torcedor ele vai permanecer apaixonado pelo escudo dessa camisa. E é isso que faz a gente acreditar que sábado as coisas podem se construir de forma diferente. Porque a gente sabe que lá dentro não é que a gente esperar um bom trabalho seja esperar demais. Esse bom trabalho ele já foi mostrado em diversos momentos. O Vojvoda, em diversos momentos, já saiu de situações de pressão, onde o time não conseguia corresponder, onde o time não conseguia criar, onde o time não conseguia ter a mínima organização tática, e ele mudava da água para o vinho, às vezes mudando a formação, às vezes utilizando um outro jogador que estava mais tempo no banco de reservas, mas o Vojvoda ele já conseguiu demonstrar isso diversas vezes. O nosso elenco, que tem as suas carências, mas que em outros momentos fazia uma vitória acontecer por ímpeto, por garra, por vontade, por brigar até o final, por lutar por cada bola, por dar carrinho, por ter inteligência emocional. É isso que faz o torcedor se apegar para imaginar que sábado as coisas podem ser diferentes. Sabe por quê? Porque por mais que o Fortaleza tenha dado um passo atrás na sua classificação, perdendo esse jogo de ontem, tudo é holofote e foco para sábado, para o clássico, para a final do Campeonato Cearense. Nós podemos vencer o Ceará? Podemos vencer o Ceará. Nós temos jogadores para decidir um clássico? Temos. Nós temos um bom treinador? Temos. Então, o que está faltando para o Fortaleza conectar tudo isso e fazer um grande jogo? Aí não sou eu quem tenho que responder essa pergunta, nem você que está me assistindo. A não ser que você que esteja me assistindo seja do clube e faça parte do dia a dia e internamente veja os processos que estão sendo feitos. O fato é, o Fortaleza está devendo, o Fortaleza não tem passado confiança sequer que essa realidade, que esse cenário vai mudar para sábado, mas tem a faca e o queijo na mão para fazer algo de diferente.
A parte do torcedor vai ser feita. Mas não falem nada do torcedor, não. Nada que Paz, Vojvoda ou qualquer jogador fale vai mudar a perspectiva do torcedor para sábado. O torcedor não quer ouvir, o torcedor quer ver. Ele quer ver a mudança de atitude, ele quer ver a mudança tática, ele quer ver jogadores que decidam. Para a gente poder comemorar juntos um título que dá a hegemonia de taças no Campeonato Cearense e que com certeza barra muitos efeitos negativos que podem haver para a temporada como um todo. A gente precisa estar junto para sábado. Torcida, jogadores, comissão técnica, diretoria, clube. Precisa estar todo mundo junto, mas vocês precisam bater no peito e assumir a responsabilidade que vocês não têm conseguido fazer. A pressão, ela não existe por culpa do torcedor. A pressão, ela existe porque vocês não estão conseguindo responder em campo. Vocês estão devendo em postura e vocês estão devendo em performance. E tudo isso tem feito do resultado negativo uma consequência. Mas, apesar de tudo isso, o futebol ele é uma montanha-russa, né? Então ele dá uma nova oportunidade. Sábado ainda não chegou, é uma oportunidade. A gente vai estar junto nessa. Eu quero virar essa chave e quero olhar para Clássico com um olhar de esperança, de uma oportunidade que a gente tem para virar essa chave e começar de fato o ano de 2025, que para o Fortaleza aparentemente ainda não começou. A gente tem condições, tem tudo, tem a faca e tem o queijo na mão. Assumam a responsabilidade de vocês, do que vocês têm feito de errado e do lastro técnico que vocês têm para passar a fazer o certo. Vocês têm todas as condições de mudar esse cenário. O torcedor vai estar junto. E aqui, para o torcedor mais pessimista, certo? Nós já estivemos em situações piores e conseguimos os nossos objetivos. A nossa emoção, pelo momento, ela condiciona, claro, a gente a estar pessimistas, a ter desconfiança, a ter medo de que tudo possa dar errado. Mas ainda não acabou. E a gente vai estar lá. Façam a parte de vocês, para a gente começar de fato o ano de 2025. Porque vocês têm decepcionado e tudo que o torcedor tem criticado tem sido dentro da razão. Vamos juntos brigar por essa taça. Fazer a nossa parte, porque, afinal de contas, é por isso que vocês estão aqui. E a gente vai porque a gente ama esse clube. E se existe um fio de esperança, é pelo peso dessa camisa aqui. Que em momentos onde nós éramos muito inferiores tecnicamente, tinha um cara chamado Cassiano para decidir. E em vários outros momentos também. Agora é hora da gente bater no peito e assumir o protagonismo que não tem conseguido mostrar. E vamos para sábado. Isso foi só um desabafo, mas é isso. Acho que conta, né? Queria pedir o seu like. Não pedi em nenhum momento do vídeo, mas se você puder, deixe o seu like e a sua opinião aqui embaixo. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo conteúdo e tchau.